tarde a todos. Podem se acomodar. Antes de iniciarmos essa cerimônia, eu gostaria de pedir gentilmente para todos vocês aqui, abram seus corações e aproveitem o momento que o Elder e o Gabriel estão proporcionando para vocês. Hoje é um dia para viver, pensar e sentir sobre o amor, sobre as relações, amizade, familiares e principalmente de amor conjugal. E para iniciar este momento, eu vou pedir ao casal para que se abrace, para que todos possam ver este rostinho, essa felicidade deste casal juntos perante o altar da celebração de amor da vida deles. Vou deixar muitos lencinhos aqui que eu acho que vai precisar. Vocês podem se tocar, se abraçar, curtirem toda essa cerimônia à vontade. Esse altar é para celebrar o amor de vocês. É para celebrar esse sentimento tão real, tão presente e tão notório que vocês estão vivendo hoje e que trouxe vocês até aqui. É incrível olhar nos olhares de vocês e perceber que ele transmite e transborda o amor que vocês sentem um pelo outro. Obrigada por me permitirem contar essa história de amor e ver no olharzinho de vocês o quanto ele é real, o quanto ele é vivido diariamente. Hoje, vocês estão aqui para conhecer um pouquinho mais da história do Elder e do Gabriel. Uma história de amor real, vivida e presente. Essa história começou no finalzinho da pandemia, lá em 2021, exatamente no dia 24 de julho de 2021. No dia 24 de julho de 2021. Ambos numa festa. Gabriel já tinha visto o Elder e já tinha até feito comentários com algum amigo dele sobre o Elder. Ele não tinha sequer visto o Gabriel. Desatento, estabanado naquele momento, esbarrou numa pessoa e essa pessoa simplesmente olhou para ele e disse: "Quer beijar o meu amigo?" Simples assim. E ele beijou. E foi então que essa história de amor começou. Mas aí vocês podem perguntar, assim, tão simples? Um esbarrar, uma pergunta e um beijar? Sim. Porque quando é para acontecer, quando está escrito, quando o destino já tem traçado a história de vocês, precisa apenas uma pergunta. Quer beijar meu amigo? E um sim para acontecer. Precisa apenas estar no mesmo ambiente para tudo acontecer. Porque quando o universo está disposto a fazer a união de dois corações, nada e ninguém separa isso. Nada e ninguém muda isso. E a história de vocês não foi um mero acaso. Foi tudo preparado para aquele dia vocês dois estarem naquela festa. Para aquele dia, você se perder do seu amigo e ficar procurando ele e se esbarrar com o amigo do Gabriel. Para então ouvir essa pergunta. E você podia, naquele momento, virar as costas e ir embora. Mas você não quis. E você, sem saber,
era porque o seu coração já estava dizendo que algo diferente aconteceria. Da mesma forma que quando você viu o Welder, você sem imaginar, aquele seria o amor da sua vida. E foi assim. Eles ficaram a noite toda. E aí poderia dizer que essa história iniciou nesse dia. E foi assim mesmo. Iniciou lá. Porque desde então, tudo mudou na vida deles. Mudou para melhor, mudou para mais, mudou para um complemento. Porque vocês entenderam naquele momento já que poderiam ser vocês, do jeitinho que vocês são. Poderiam lidar com a individualidade de cada um, sabendo que a partir dali a história seria em conjunto. Mas que cada um traria a sua história, a sua essência, os seus ensinamentos para aquele momento. Ensinamentos esses que vocês aprenderam desde pequenos, com os pais de vocês, que estão aqui e podem nos provar que um amor maduro tem muito para contribuir na vida das pessoas. E vocês, pais, é um orgulho ver vocês de mão dada, juntinhos, mostrando para os filhos de vocês que o amor prevalece, supera e é o melhor sentimento do mundo. Mas hoje eu peço para vocês que deixem um pouquinho de lado aquela questão de pai e de mãe e entendam que a partir de hoje, esse casal está trilhando uma nova jornada. E eles vão ter, sim, curvas no meio do caminho. E eles precisam aprender sozinhos a lidar com essas curvas, como vocês aprenderam. E isso fortalece a relação de vocês. Como também vocês vão ter diversos momentos felizes que vai fortalecer ainda mais esse amor de vocês. Mas saibam que em qualquer momento de adversidade, de impaciência, de insegurança, vocês têm esses exemplos para recorrer. Vocês têm esses casais para poder sustentar a relação de vocês. Da mesma forma que vocês têm padrinhos e madrinhas. E vocês, padrinhos e madrinhas, têm uma relação pessoal e talvez a mais íntima com este casal. E saibam que vocês possuem uma responsabilidade por isso. Essa responsabilidade é saber pegar na mão deste casal, mostrar para ele sempre o caminho da fé e estar dispostos a qualquer momento ser alicerce, consolo, conselho, braço amigo. Vocês não estão sós nessa jornada. Mas também, eu tenho certeza que são aquelas pessoas que vocês dividem as melhores fofocas, os grupos do WhatsApp, os memes, as melhores piadas. Então, aproveitem a doçura de ter intimidade com este casal. E essa intimidade foi assim, desde aquele dia. Porque eles se beijaram e desde então, eles começaram a se ver todos os dias. Uma semana depois daquele dia, era aniversário do Welder. Ele, então, decidiu convidar o Gabriel para ir. Gabriel foi. E foi apocalíptico. Simples assim. E desde então, os amigos do Welder começaram. Vocês precisam namorar, vocês precisam namorar, vocês precisam namorar. E o Gabriel, nesse momento, ficou super assustado. Porque ele não estava esperando e ele nem estava pensando em namorar ninguém. Ele se assustou. Mas você tinha mexido algo dentro de você. E você nem imaginava. Você achava que estava com controle da situação e não estava mais. Porque ali, a sementinha do amor já tinha surgido entre vocês. Porque ali, o beijo já tinha encaixado, a química já tinha acontecido, a conexão de vocês já tinha estabelecido. E quando isso acontece ao altar. E é assim. Foi então que, desde então, eles falavam todos os dias, começaram a se ver todos os finais de semana e o Welder deu um checkmate. Ou vai, ou vai. Vai ser assim. E foi. Mas foi cada um para o seu lado.
Nesse momento teve um afastamento. Acho que o Gabriel se assustou um pouco demais com toda aquela questão apocalíptica que ele viu em vocês, amigos do Elder. Foi então que 10 dias depois, o Gabriel não parava de pensar no Elder. Ele ligou para saber se estava tudo bem. E queria algo mais também, a gente sabe. Porque só tudo bem, a gente sabe que notícia ruim chega logo. Mas não, ele fez questão de te ligar para saber se você estava bem. E aí mostra uma das primeiras características que eu tenho certeza que o Gabriel despertou em você, que é o cuidado. Ele sempre foi assim, cuidadoso, gentil e preocupado. Como tem que ser, porque a relação de vocês precisa ser assim, cuidada, blindada. Não se esqueçam que a partir de hoje vocês se tornam um só. A partir de hoje vocês se tornam uma só pessoa. Cuidem da relação de vocês. Blindem o amor de vocês. Tem um monte de pessoas aqui torcendo, mas saibam que a relação de vocês, íntima e pessoal, precisa ser cuidada. E isso cabe a só vocês dois. Só vocês dois podem fazer e têm o dever disso, de cuidar dessa relação. Foi então que a rotina continuou, eles continuaram a se ver. E em março de 2022, o Gabriel aplicou residência para Joinville e se mudou. Elder, então, não aguentou muito tempo. Foi atrás do seu amor. Se mudou também. Afinal, eu falei que esse amor veio para chegar chegando. E aí, eles lá, no momento em Joinville, passeando de bicicleta alugada, Elder de bermuda e regata, começou a reparar olhares, muitos olhares. Por onde eles passavam, as pessoas olhavam. Por quê? Joinville, quem conhece, sabe que as pessoas se arrumam até para ir na padaria. Fazem maquiagem, usam salto, isso mesmo. Tá? As pessoas se arrumam de fato para tudo. Imagina ele andando de bicicleta, de regata e bermuda. Não condizia com aquela cidade. Mas acham que ele se importou? Não mesmo. Ele viveu todos os momentos felizes ao seu lado lá. Mas a esperança de voltar para Floripa era grande. Afinal, aquela cidade não tinha tanto a ver com vocês, porque ela não tinha todos esses corações próximos de vocês. Eles queriam voltar. E foi então que você conseguiu retornar para Florianópolis, fazer residência aqui. E você voltou também. Mas logo depois, uma grande ideia do Elder, fazer um intercâmbio. 40 dias longe. O Gabriel ficou preocupado, porque talvez ele pudesse conhecer alguém aqui e o Elder um gringo por lá. Graças a Deus não aconteceu. E a gente está aqui para viver essa história. Ainda bem. Foi então que voltou e o Elder montou uma imobiliária. A história estava começando de forma diferente, porque agora os compromissos eram diferentes. Vocês estavam firmando solidez, estavam firmando raízes, estavam firmando algo a mais do que um simples relacionamento. Vocês estavam querendo viver e dividir não só o amor, mas uma história juntos. Vocês estavam de fato querendo viver essa jornada lado a lado um do outro. E isso sempre foi claro para todo mundo. E é bonito saber que vocês estão aqui sem nenhuma fissura, sem nenhum rasguinho nessa história. Vocês estão aqui sempre dispostos a ficar 40 dias longe, a mudar de cidade, a também procurar nas redes sociais pets para adotar. E foi assim que a Lana chegou. Mas eles, quando foram visitar a pet, eles fizeram um código. A palavra mãe. Se a gente falar mãe no meio da conversa, vamos embora que deu ruim. Não é esse pet pra gente. O que vocês acham que aconteceu?
Nada. Eles se apaixonaram pela Lana, mal sabendo que no caminho de casa ela ia vomitar, defecar e urinar até o carro inteiro. Mas mesmo assim, o amor prevaleceu. Porque o que vocês têm no coração transborda. Por isso que esse salão está cheio de pessoas olhando para vocês e vibrando pelo amor de vocês. E ali mostrou mais uma vez o cuidado, a gentileza e a disposição de vocês. Porque podiam muito bem serem pessoas com mau caráter, abrir a porta do carro e simplesmente despejar aquele pet depois de tanta arruaça que ele fez no seu carro. Como a gente vê dia a dia as pessoas fazendo. Mas isso não é do caráter de vocês. Isso não é do feitio de vocês. Vocês escolheram na vida cuidar um do outro. Vocês escolheram na vida cuidar da família de vocês. Vocês escolheram cuidar dos seus amigos. A sua profissão é cuidar de pessoas. A sua também. Você cuida de lares? Você cuida de novas jornadas? A gente já percebeu que a palavra de vocês, o sentido de vocês é disposição e cuidado. E eu torço fielmente que vocês sigam assim até o último dia da caminhada de vocês. Porque disposição é algo pouco comum nos dias de hoje. E foi então que eles adquiriram um apartamento juntos, construíram a sua vida de forma aleatória, voltando para casa, indo e vindo, e mais uma festa no meio do caminho. Dessa vez, uma festinha bem animada lá no Givago. E na volta para casa, andando a pé, porque eles moravam próximos, o Gabriel, de repente, olhou para o Helder e disse: "Quer casar comigo?" E ele, é claro que sim. Por isso que estamos hoje aqui. Porque, mais uma vez, você disse sim. Mais uma vez, vocês mostraram disposição em estarem juntos. E casamento é isso. É casar, é unir, é somar. Quem diz que precisa achar a tampa da panela, a metade da laranja, se enganou. Me desculpa dizer isso para vocês. Porque as pessoas, elas são indivíduos completos. Inteiros. E você só vai ter um bom relacionamento se você decidir e escolher essa pessoa todos os dias da sua vida. E isso requer disposição, isso requer dedicação, isso requer cuidado. Mas, acima de tudo, escolha e decisão diária. Vocês precisam, todos os dias, ao acordar, se olharem e se escolherem. Se olharem e decidirem um pelo outro. Decidirem viver o amor de vocês. Ao longo do caminho, vocês terão diversas adversidades. Mas se vocês decidirem um pelo outro, inclusive nesses momentos, nada vai barrar a história de vocês. Nada será empecilho na história de vocês. Porque a decisão tem que vir do coração. E a escolha da mente. Aí é um complemento perfeito. Foi então que eles criaram um rito. Algo que só os dois podem realizar. Que é os seus domingos. Domingo com almoço em família e o jantar. Que todo domingo eles fazem juntinhos o jantar. É um ritual de vocês. É algo que vocês criaram para, de certa forma, cultivar a relação de vocês. É a manutenção da relação de vocês. É naquele domingo que vocês se desligam do mundo, fazem a refeição de vocês e renovam todos os dias o amor de vocês. É naquele domingo que, ao sentar um em frente ao outro, fazer uma refeição, vocês se renovam para a semana seguinte. É nesse domingo, às vezes o almoço em família, mas todos os jantares em conjunto, que vocês reafirmam o eu te amo
de forma interna e de forma fixa na relação de vocês. E é um convite que eu faço para todos aqui que estão numa relação. Façam rituais dentro da relação de vocês. Promovam momentos de qualidade dentro da relação de vocês. As manutenções dentro da relação são necessárias. Prova disso são as manutenções com os nossos amigos. Se a gente não liga, se a gente não manda mensagem, se a gente não cultiva essas relações, os ciclos mudam e eles vão com outros amigos. Isso não significa que deixaram de gostar da gente, mas há um distanciamento. E é o convite que eu faço para vocês. Criem manutenções na relação de vocês. Não só o domingo. Se possível, um momento diário de vocês. Porque essas manutenções vão fazer cada dia mais vocês se conectarem, vocês ficarem juntos, vocês se tornarem um só para a eternidade. Eles dividem tudo, até pedaços de bolo. Eles também adoram fofocar, mas às vezes eles falam coisas boas, de gente e de coisas. Então não se preocupem, que a fofoca é tanto do bem quanto aquela fofoquinha que a gente gosta de fazer. Mas isso só mostra o quanto eles são gente, o quanto vocês são homens, o quanto vocês são humanos. E isso é lindo ver. Porque mostra o quanto vocês são sensíveis, o quanto vocês são gente da gente e o quanto vocês adoram fofocar da vida alheia. E isso é ótimo. Sabe por quê? Porque ali vocês vão discutindo, entendendo, percebendo um pouco mais o outro, conhecendo um pouco mais o outro. E é nessas brincadeirinhas que a gente vai criando uma intimidade maior dentro da nossa relação. Às vezes é uma fofoquinha, às vezes é um jogo, às vezes é uma manutenção, às vezes é um jantar. Momentos assim vão fazer vocês fugirem da rotina, vão trazer vocês para o presente. É um filme juntos, é um momento a sós, é um momento sem falar, é um momento só lado a lado. E eu digo para vocês que se vocês conseguirem ficar lado a lado, em silêncio, sem nenhuma palavra, sem nenhum som, só vocês dois, e vocês se sentirem confortáveis, vocês entenderam que de fato vocês estão conectados para sempre. Porque o desconforto de um ambiente sem uma palavra, de um ambiente em silêncio, e mesmo assim vocês se sentirem plenamente confortáveis lado a lado da pessoa que vocês estão, é ter certeza de que essa pessoa é a sua pessoa no mundo. E eu tenho certeza que eu estou diante de duas pessoas, onde uma é a pessoa do outro nesse mundo. E eu fico muito feliz em ver que vocês sorriem no mesmo momento, se olham no mesmo momento e a lágrima nos olhos de vocês caiu no mesmo momento. Isso é uma sintonia, isso é uma conexão que poucas vezes a gente encontra em casais. Preservem essa conexão de vocês para sempre. Isso é muito importante. Mas nenhuma palavra que eu disser aqui vai ser mais importante do que as palavras que vêm do coração deles. Por isso, neste momento, nós vamos ouvir os votos que o Helder tem para declarar para o Gabriel. Prometo tentar falar devagar, tá? Mas não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. E sem chorar também. Nossa, jamais imaginaria que esse momento chegaria. Para nós, ou pelo menos para mim, que cresci no interior e vivi numa época em que isso era impensável. Poder compartilhar a vida com alguém e ter esse amor reconhecido socialmente parecia um sonho distante. Ser aceito, ser visto, ser acolhido pela família, pelos amigos, pelas pessoas ao nosso redor, nunca passou pela minha cabeça. Mas que bom que chegamos até aqui. Com você, eu descobri que jamais achei impossível. Eu podia ser exatamente eu, inteiro, e ainda ser amado. Tudo começou a se desenhar em julho de 2021. Eu já havia desistido de encontrar alguém, depois de tantas frustrações e decepções. E então, despretensiosamente, no dia 24 de julho, nos encontramos.
foi rápido, foi simples e ao mesmo tempo foi tudo. Nós olhamos, sorrimos e ali, entre uma conversa leve e uma timidez bonita, veio o nosso primeiro beijo. Um beijo que não era só beijo, era reencontro, era início, era promessa sem palavras. Naquele instante, sem sabermos, nossos caminhos se alinharam. Ali, onde nenhum de nós esperava nada, aconteceu tudo. E desde então, eu acredito, não existe lugar certo. O amor acontece onde precisa acontecer. O nosso amor sempre foi assim, simples, leve e verdadeiro. Um amor que se manifesta nas pequenas coisas, num olhar, num gesto, numa risada boba, uma mensagem no meio do dia. Um amor que não precisa de muito para ser imenso, porque ele vive nos detalhes, no cuidado e na esperança, e na presença. Eu nunca imaginei que um amor como o nosso pudesse chegar tão longe, tão forte, tão bonito, tão cheio de sentido, com tantas conquistas e superações. Obrigado por fazer dos meus sonhos os seus sonhos também. Por transformar cada passo da nossa história em algo que construímos juntos, com verdade, com entrega, com parceria. Vivemos tantas fases juntos, conquistas, desafios, mudanças, sua prova da residência, minha prova da OAB, a adoção da nossa vaca velha, o início da nossa empresa, o começo do seu novo trabalho e agora a conquista do nosso lar. Tudo isso é reflexo da nossa história, feito de risadas, cumplicidade e amor, e representa exatamente o que somos: parceria, afeto e construção mútua. E você sempre esteve comigo, me apoiando, acreditando, sendo meu abrigo e minha família. Do nosso jeito, com o nosso amor, às vezes com divergências, mas sempre terminando o dia juntos. Obrigado por cada "eu te amo" de todas as manhãs, e você nunca falhou nisso. Por cada conversa antes de dormir, por cada mensagem, por me escolher todos os dias. Prometo continuar te escolhendo também, hoje, amanhã e todos os dias que ainda virão. Que o nosso amor siga sendo aceito, visto e celebrado por nós e por todos ao nosso redor. Porque o que nós construímos juntos é a prova viva de que o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra o seu lugar. Eu te amo. Ai, que lindo. A Josi dele tá controlando. Pode já. Beija na boca. Tá certinho. Hoje, diante de quem amamos, eu volto 4 anos atrás. Volto para aquela noite de luzes coloridas, de música eletrônica pulsando. Quando o destino decidiu que seria o momento de eu te encontrar. E desde então, tudo em mim mudou de ritmo. A verdade é que desde aquela primeira dança, eu já sabia que seu brilho tinha algo diferente. Talvez, porque você carrega a força e a intensidade serena de um leonino. Esse sol particular que ilumina, aquece, protege e às vezes dá aquele rugido necessário para lembrar que o amor também exige coragem. Eu, virginiano, com minha ordem, meus detalhes, minha calma e meu jeito analítico, encontrei em você um coração que não só entendeu o meu silêncio, mas que dançou junto com ele. Nós fomos descobrindo pouco a pouco que o amor também pode ter outras batidas, não aquelas do DJ, mas as que o corpo sente, mesmo quando tudo está quieto, quando o mundo desacelera e a vida parece caber num só instante. Fomos para lugares onde a vida fica mais leve, para praias que nos alegram, para cidades que respiram noite, festa e movimento. Fomos também para o meio do oceano,
sobre um navio que nos levou ao nascer do sol mais silencioso e profundo que já vivemos juntos. Um instante que parecia ser só nosso, flutuando entre o céu e a água. Ao longo dessa caminhada, nossa família cresceu com a chegada da Lana. Assustada, carregando marcas que ninguém deveria carregar. Ela, que no começo se assustava com tão pouco, foi descobrindo devagarinho que o amor também pode ser silêncio, colo e paciência. E hoje, ela é o nosso lembrete diário de que o amor cura, que o carinho acolhe, que o afeto constrói. Ela é um pedacinho de vida alegre que estamos construindo. Hoje aqui, eu quero te dizer algumas promessas de coração aberto. Eu prometo te amar e cuidar de você, com a mesma atenção que dedico aos detalhes. Prometo ser o seu descanso nos dias difíceis e prometo ser o seu impulso nos dias de conquista. Prometo ouvir suas ideias, até aquelas mais leoninas, que começam grandiosas e terminam maiores ainda. Prometo também manter em nós essa leveza que só existe quando estamos juntos. Essa mistura de praia, viagem, noite, silêncio, riso e abraço, que virou nosso jeito único de viver. Eu prometo seguir sendo seu parceiro, na pista de dança, nas luzes, nas madrugadas, em cada festa que nos lembrar quem fomos, onde nos conhecemos e quem ainda somos, quando a música nos chama. E acima de tudo, eu prometo continuar te escolhendo todos os dias, não só nos dias de festa, mas também nos dias comuns, nos dias de sol e nos de tempestade, nos dias em que estamos dançando e nos dias em que o mundo pede calma. Porque amar você deu um novo sentido à minha vida. Hoje eu digo sim com o coração inteiro. Com a alma leve, com gratidão por tudo que já vivemos e com alegria profunda por tudo que ainda vamos construir. Ao seu lado, eu encontrei um novo jeito de caminhar e é assim, lado a lado, que eu quero seguir pela vida inteira. Olha, para uma mãe de pet aqui, foi difícil me aguentar. Que declaração. Isso mostra o quanto o coração de vocês é bondoso. E para completar ainda mais este momento, eu vou chamar ao altar o símbolo físico do amor, o símbolo físico do casamento. Por favor, que entrem as alianças.
poderia dizer que o primeiro ato de coragem de vocês foi se abrirem ao mundo e viverem a vida de vocês e as relações de vocês como vocês desejaram. Eu poderia dizer que o segundo ato de coragem, a sua profissão, Gabriel. E o terceiro ato de coragem é você já ter anestesiado o Helder. Em minhas mãos, as alianças deste casal. As alianças, elas são o símbolo físico do amor. Elas são um elo. Elas não têm nem início, nem meio e nem fim. Elas são infinitas. Isso para provar para vocês que o amor de vocês é daqui para o infinito. É daqui para a eternidade. Essa jornada inicia hoje e a partir de hoje vocês levarão suas alianças nas mãos esquerdas. Porque desde os tempos primórdios, eles acreditam que a mão esquerda é a mão que liga ao coração, que é a mão da vida. Por isso que os amantes levam suas alianças nas mãos esquerdas, declarando este amor. Por isso, nesse instante, eu peço que estiquem suas mãos para receberem as suas abençoadas alianças. E nesse instante eu peço que os pais fiquem em pé, junto dos seus filhos, por favor. Estiquem suas mãos sobre seus filhos. E vocês, do seu próprio local, dentro da sua nomenclatura, do seu credo, da sua religião, da forma que você acredita na sua espiritualidade, deseje neste momento tudo de mais próspero, todo o seu desejo de amor para este casal, todas as suas boas intenções, neste momento você pode vibrar para este casal. Helder, Gabriel, recebam nesse instante a bênção dos seus pais. Eles abençoam vocês como filhos, vocês como um casal, vocês como uma família. E a partir de hoje, vocês se tornam uma só família, porque vocês estão promovendo a união da família do Helder com a família do Gabriel. E a partir de agora, vocês recebem a bênção sobre suas alianças dos seus pais e de todos aqui presentes que torcem e vibram pelo amor, pela história e pela vida de vocês. Amém e amém. E antes mesmo de... Pode secar suas lágrimas. Antes mesmo de realizarmos a troca das alianças, eu preciso saber, de fato, se vocês desejam isso, porque eu estou com um pouquinho de dúvida, eu não estou com tanta certeza assim. Por isso, nesse instante, Helder, eu te pergunto, se é de livre, espontânea vontade que você recebe o Gabriel na sua vida para amá-lo e cuidá-lo para sempre? Sim. Fala olhando para ele, não para mim? Sim. Gabriel, é de livre e espontânea vontade que você recebe o Helder na sua vida para amá-lo e cuidá-lo para sempre? Sim. Gabriel, receba essa aliança como prova do meu amor, por eu confiar em tudo que sei e acreditar em tudo que eu não sei. Te amo eternamente. Helder, receba essa aliança como prova do meu amor, por eu confiar em tudo que sei e acreditar em tudo
que eu não sei. Te amo eternamente. E nesse instante, para completar a admiração que todos aqui têm pelo amor de vocês, eu convido ao altar a sua irmã, Elder, a Lely. Por favor, venha ao altar abençoar esta união. Bom, boa noite a todos. Que lindo celebrar o amor, né? Hoje é um dia muito especial para nossa família. Família essa que é toda diferente, né? Laços de sangue e de amor. Família que recebemos por herança e aqueles que nós decidimos e escolhemos amar e fazer parte das nossas vidas, como Gabriel e a família Trajano, né? Hoje é um dia de celebração, de união e, acima de tudo, de amor. Ver meu irmão aqui feliz, realizado e ao lado da pessoa que escolheu para dividir a vida é algo que enche meu coração de alegria e de orgulho. O amor que celebramos hoje é simples e, ao mesmo tempo, poderoso. Simples porque nasce do cuidado, do companheirismo e do carinho dia a dia. Poderoso porque ele quebra barreiras, ensina respeito e nos lembra o que realmente importa é ser feliz sendo quem se é. Nossa família sempre acreditou que o amor não se mede, que não se explica, que não se limita. O amor, ele se vive. É isso que vemos hoje. Duas pessoas que se escolheram, que se respeitam e que caminham juntas com a verdade. Que este casamento seja sempre um lugar de acolhimento, diálogo, parceria e de muito afeto. Que nunca falte carinho nos dias difíceis, risadas nos dias comuns e respeito em todos os momentos. Que vocês continuem sendo apoio um para o outro, celebrando as conquistas e enfrentando os desafios de mãos dadas. Meu irmão, eu desejo a você uma vida cheia de amor, leveza e autenticidade ao lado de quem você escolheu. Que vocês nunca deixem de ser quem vocês são e que esse amor continue sendo motivo de orgulho, união, força e felicidade para todos nós. Vamos brindar ao amor, à família, ao respeito e a essa linda união. Viva os noivos! Difícil segurar essa emoção, né? Isso foram algumas palavras que ele preparou para vocês dois, mas que com certeza é um sentimento genuíno de todos aqui presentes. Parabéns pelo amor de vocês. Por isso, nesse instante, eu convido para vocês passarem para este lado do altar, para todos juntos poderem conferir o momento em que o Gabriel e o Elder vão assinar o seu casamento.
E para mostrar a todos de uma forma visual, palpável, o que é a relação de casamento, tanto o Helder quanto o Gabriel escolheram dividir com vocês um momento, um ritual. E por isso, hoje, eles estão em suas mãos com esse vidro, com esse recipiente vazio, sem nada dentro. Ele está neutro. Ele não possui nada além de ar. Mas ele vai ser preenchido a partir de agora. Como deve ser preenchido todos os dias a relação de vocês. Eu entrego a ti, Helder, essas areias que representam a sua vida, a sua família, a sua história, todos os teus ensinamentos e todo o caminho que você percorreu até aqui. Da mesma forma, Gabriel, que eu entrego a ti, essas areias que representam a tua vida, a tua história, a sua família, os teus ensinamentos e todo o caminho percorrido até aqui. E a partir deste momento, o Helder vai inserir um pouquinho da areia dele e depois o Gabriel um pouquinho da areia dele. E isso vai se formar um desenho dentro desse recipiente e a união dessas areias. Por isso, vamos conferir a partir deste momento este fato. Por favor, um pouquinho da areia, um pouquinho da vida, um pouquinho da história de cada um se unindo dentro desse recipiente que representa e chama vida. Um pouquinho de você, um pouquinho, Gabriel. Até acabar o potinho de vocês. Esse rito, além da união das histórias de vocês, ele nos traz outro ensinamento, que é a paciência. Tão necessária e importante dentro de uma relação. Como também, ela nos mostra que o tempo é algo que pode ser a favor ou contra a relação de vocês. Sejam sábios para utilizar o tempo a favor da história e do amor de vocês. Aquele recipiente que antes estava vazio, sem vida, sem história, agora está sendo completado com a história de vocês. E o símbolo deste rito é que a partir deste momento, nada nem ninguém consegue separar essas areias. Mesmo que a gente quebre este vidro, vocês nunca vão conseguir separar novamente as areias cinzas das areias brancas. Isso simboliza que vocês nunca vão conseguir separar a história de vocês, o amor de vocês.
E este vidro é para representar a união dessas duas histórias, a união da vida de vocês dois. E que nada, nem ninguém vai conseguir separar. E eu aconselho vocês a deixar esse recipiente num ambiente visual todos os dias na casa de vocês, para vocês olharem todos os dias para ele e lembrarem das promessas que vocês fizeram aqui, um ao outro, e do amor que vocês sentiram nesse altar, um pelo outro. Nesse momento, eu peço que todos fiquem em pé, por favor. Helder e Gabriel, agradeço a confiança depositada a mim para trazer a boa nova na vida de vocês. Mas saibam que ninguém, além de vocês dois, podem se auto-intitular casados. Ninguém, além de vocês dois, podem se fazer casados. Eu estou aqui apenas para trazer a boa nova. A história inicia e é de vocês. A jornada a partir de agora é com vocês. E por isso, pelo privilégio que foi a mim declarado e a confiança depositada em mim, nesse instante, diante de todos os amigos íntimos de vocês, da família de vocês, Helder e Gabriel, eu vos declaro casados, podem se beijar! Uhul! Uhul! Eu senti que faltou mais beijo. Eu quero mais beijo. Beijo, mais um beijo, por favor. Recebam o novo casal, Helder e Gabriel!